Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. A corrupção da fé é mais perigosa que a corrupção material. São Tomás de Aquino. Um bom dia a todos, 18 de fevereiro, terça-feira, sexta semana do tempo comum. Hoje Jesus adverte aos seus discípulos e também a cada um de nós através da palavra sobre o cuidado que devemos ter com os fariseus. Ou termos com farisaísmo. Deixar com que a nossa fé possa ser corrompida. Ou transformarmos a nossa fé efetivamente no transcorrer da nossa vida somente em algo que seja utilitário para o nosso próprio bem, no sentido de tirarmos proveito daquilo que é a nossa fé para angariarmos alguma coisa no sentido da concepção materialista do mundo, no sentido de poder do mundo. Olharmos a nossa fé com a forma genuína com que a nossa fé nos é transmitida, com que a nossa fé é crescente, com que a nossa fé é alimentada. Não nos deixarmos envolver ou não utilizarmos a fé por uma questão meramente humana, mas a nossa fé, na virtude que nós temos e trazemos no nosso coração, na simplicidade da nossa fé, essa fé é o nosso encontro com Deus. A nossa fé é o que temos de mais bonito que transforma, e a fé que transforma-se pela graça de Deus em caridade, em amor e benevolência. Quando nos deixamos corromper ou corromper a nossa fé interiormente, nós nos afastamos inteiramente do sentido pleno do que Deus vai nos oferecendo no transcorrer da nossa vida. Papa Francisco alerta: a graça de Deus nos salva da corrupção interior. A graça de Deus nos protege da corrupção da nossa fé, a corrupção do nosso coração. É necessário mantermos sempre essa palavra de Deus viva em nós. É necessário termos o sentido pleno da vida. Os fariseus pregavam uma coisa e viviam outra. Muitas vezes pode ser que nós pregamos algumas coisas e estamos vivendo diferentemente do que nós pregamos. É necessário nos colocar diante dos nossos irmãos com um ato de simplicidade, numa demonstração de uma fé sincera. Não uma fé que muitas vezes se vai apenas por demonstração de algo que eu não vivo. Deixar com que o coração fale. A nossa fé é esse instrumento onde a nossa fé é transmitida daquilo que nós trazemos em nosso coração. Não no sentido de manipulação dos outros, não no sentido de manipulação da minha própria fé, utilização dessa fé no transcorrer da minha vida para algo que não seja proveitoso para mim ou para os meus irmãos. Viver a fé nesse amor de Deus. Santo Agostinho diz que com a corrupção morre o corpo, com a impiedade morre a alma. Assim também podemos matar o corpo e a nossa alma. Quando nós vivemos a corrupção da nossa alma, quando nós deixamos inteiramente invadir por aquilo que não é de Deus, pela graça de Deus, ou nos deixamos manipular e não sermos crescente presença desse amor de Deus no transcorrer da nossa vida. Que assim, meus caros irmãos e irmãs, no transcorrer da nossa vida, nós deixemos sempre que a nossa fé seja a fé pura, a fé da graça, a fé do amor, a fé da piedade, a fé da caridade, da misericórdia e da fraternidade. Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.